Bem-vindos ao Rabiscando o Winnicott. Meu nome é Liege Acioli Gritti e eu ajudo psicoterapeutas a desenvolverem suas clínicas. Hoje nós vamos falar sobre um tema que já rendeu bastante polêmica na transmissão da psicanálise, que é a supervisão. E as polêmicas decorrem das enormes diferenças entre as várias psicanálises desde Freud. Em cada uma delas encontramos uma abordagem para a supervisão diferente, de acordo com o desenvolvimento teórico clínico daquela escola. Apesar de muitas discordâncias, a literatura sobre supervisão não é das maiores, principalmente em comparação à quantidade e à diversidade de outros assuntos trabalhados e publicados pelos psicanalistas. Acima das divergências, entretanto, a supervisão adquiriu um caráter consensual entre as várias linhas de pensamento como parte fundamental da formação em psicanálise, tanto nas instituições oficiais de transmissão quanto fora dela. Parece haver entre nós, profissionais da área, uma consciência bem estabelecida, ao menos no discurso, sobre quais seriam as características necessárias de um bom psicoterapeuta, o analista. Uma pesquisa feita entre nós concluiu que o analista é alguém que deve estar preparado, teórica e tecnicamente, e em constante aperfeiçoamento, uma vez que se dispõe a ocupar uma posição de ajuda frente aos seus pacientes. Para tanto, deve estar ciente da responsabilidade que abrange a sua profissão, bem como apresentar atributos como a capacidade de ser continente, de ser empático, de estar consciente de que é necessário realizar a sua análise pessoal e supervisão. E essas características seriam desenvolvidas a partir de estudos sistemáticos, da prática clínica, supervisão e análise pessoal. Ou seja, existe um saber estabelecido que inclui a supervisão entre os fundamentos da carreira. Também na literatura que se encontra sobre o tema, a importância da supervisão é sempre enfatizada e ela é considerada um dos pilares da formação do psicanalista, junto à análise pessoal e aos estudos teóricos, embora as publicações existentes se ocupem muitas vezes de aspectos burocráticos e de sua formalização institucional da supervisão ou de problemas de ordem técnica, como, por exemplo, a discussão de quem estaria habilitado a fornecê-la ou dos procedimentos que deveriam presidir a aceitação de sua demanda. Mas pouco se discute sobre os aspectos mais relevantes, que vamos tentar introduzir a seguir. Afinal, em que consiste e para que serve a supervisão? Quais são os seus fundamentos? O que leva um psicanalista a procurar outro, fora do contexto da análise pessoal, para falar de sua prática clínica? O que caracteriza a demanda para a supervisão? O que é o efeito formador? Qual a sua origem histórica? Vamos tentar abordar um pouco de cada uma dessas questões. Formalmente, a supervisão em psicanálise aconteceu no primeiro Instituto de Formação de Analistas, fundado por Carl Abraham e Max Eichhorn, em 1920, em Berlim. Nesse momento, a supervisão deveria se endereçar, sobretudo, à aprendizagem da técnica analítica. O termo supervisão aparece escrito pela primeira vez por Max Eichhorn num relatório da clínica em 1922. Mas mesmo antes disso, a procura de uma interlocução para o trabalho clínico já ocorria de forma espontânea, independentemente da existência de uma prática sistematizada. Freud, por exemplo, não podia contar com o auxílio de um supervisor, mas sabemos que ele fazia uma frequente reavaliação do seu trabalho junto a seus pacientes. O lugar do terceiro, entre ele e seus analisandos, era muitas vezes desempenhado pela escrita de sua obra.
Sua extensa correspondência com Fliess deixa ver que Freud, em alguns momentos, avalia tanto a sua autoanálise quanto sua relação com um dado paciente. E Freud também foi procurado por muitos de seus discípulos para um trabalho que se aproxima muito do formato do que se entende hoje por uma supervisão. Voltando à Clínica de Berlim, ela foi criada para tornar o tratamento analítico acessível a um grande número de pessoas, independentemente de sua condição econômica, e depois se constituiu num centro de formação em psicanálise, onde havia um grupo de ensino dirigido por Karl Abraham. Nesse instituto, o trabalho prático era considerado como parte importante da formação. Mas então, nesse momento, o relatório dele, de 1922, relata a dificuldade em definir como se daria essa prática clínica, o que parece estar relacionado ao fato de que permitir analistas pouco experientes tomassem pacientes em análise. A função da supervisão era, dessa forma, exercer um controle sobre o atendimento e garantir a sua qualidade. Daí vem o nome de análise-controle, que é também usado para se referir à supervisão. Para a IPA, um candidato só pode receber um paciente se estiver sendo supervisionado e depois de ter recebido autorização por uma comissão. Essas exigências institucionais, além de limitarem a possibilidade do analista se autorizar, pelo seu trabalho, produzem os atravessamentos inerentes a uma aprendizagem na qual se exige uma avaliação constante, o que se assemelha a uma prática de controle. A adoção da supervisão pela IPA como parte essencial da formação, assim como as outras determinações dessa instituição, trouxe à tona acirradas discussões nas diversas associações psicanalíticas. Algumas considerações divergentes surgiram dessas discussões, entre as quais se encontram as ponderações da Escola Psicanalítica da Hungria, cujo representante máximo foi Sándor Ferenczi, que valorizava a supervisão como um instrumento para analisar a contratransferência do candidato analista. A contratransferência se define como o conjunto das manifestações do inconsciente do analista relacionadas com as transferências de seu paciente. Logo, o pensamento de Ferenczi diferia daquele da IPA. Uma seguidora sua, Vilma Kovacs, em 1936 manifestou-se contra um modelo de supervisão que julgava superficial, a instrução e o aprendizagem da técnica, que é talvez o modelo mais conhecido hoje e utilizado. Ainda segundo o modelo da IPA, o candidato deveria passar por diferentes supervisores, pois assim poderia aprender uma variedade de métodos. Já para Kovacs, a supervisão deveria ser conduzida pelo próprio analista do candidato, o qual poderia lhe ensinar o manejo de sua contratransferência, ponto sobre o qual a supervisão deve incidir. Segundo seu ponto de vista, a supervisão funciona como outro lugar da análise. Em suas palavras, sua posição pode ser assim definida: o reconhecimento dos afetos na contratransferência é o essencial do ponto de vista da formação. Essa concepção de supervisão, no entanto, não encontrou sustentação no meio psicanalítico daquela época. Na verdade, dois problemas se verificam nessa posição. O primeiro é a manutenção da dificuldade em caracterizar as especificidades da supervisão e as da análise pessoal. Em segundo lugar, está a introdução do conceito pouco preciso de contratransferência, que tende a trazer confusão entre o que podemos chamar de infortúnios ou desventuras do ato analítico, que é o ponto central da supervisão, e o que se entende geralmente por atuação do analista.
Foi somente depois da segunda década do século XX, com o aprofundamento da teoria de Lacan, que a temática da supervisão vai ganhar mais peso teórico. Ao se separar da IPA, Lacan funda a Escola Freudiana de Paris, onde, sem limitação institucional, procura instaurar o seu laboratório de psicanálise, anulando todas as regras e uso clássico e explorando as diversas formas possíveis de tratamento, supervisão, seminários, etc. Em sua ruptura doutrinária e jurídica com a IPA, Lacan fez um estatuto simples e democrático, com o qual anunciava seu desejo de construir uma instituição verdadeiramente freudiana que preservasse a liberdade e a política do inconsciente. Dessa forma, os membros da escola não teriam contas a prestar. Podiam escolher seus analistas, não se submeter ao divã, nem solicitar garantias à instituição, o que romperia com a necessidade de um membro ter sua prática clínica reconhecida e avalizada. Lacan, dessa forma, em se tratando da supervisão, se distancia do modelo de ensino e controle que se aproxima de um modelo analítico centrado no inconsciente, devendo então ser exercida pelo próprio analista do candidato. No entanto, por unanimidade, essa nova forma não foi aceita, nem pelos membros da Escola Francesa de Psicanálise, e gerou fortes reações entre seus analistas. E assim, como Lacan já havia rompido com a IPA, alguns dos membros abandonaram a Escola Francesa e fundaram uma nova associação, com novas regras e modelos de supervisão. Esse novo modelo denominou-se de análise quarta e supõe 4 elementos que devem ser levados em consideração: o analista, o próprio supervisionando e seu paciente, o analista desse paciente, o supervisor, que seria o 4º termo. Daí o nome análise quarta. Nessa visão, a supervisão incide sobre uma zona surda, ao que se chama de resto de início de análise, e que poderá ter interferências diretas na contratransferência do analisando em posição de analista. A proposta da análise quarta viria prevenir essa surdez em relação a si próprio, ao desconhecimento do conteúdo latente que age sobre a relação do analista com seus pacientes. Bem, a supervisão é mesmo necessária. O trabalho analítico é solitário e a análise pessoal não dá conta da necessidade de aprendizagem. E além disso, a solidão que nós temos, emergem incertezas, dúvidas, que colocam à prova o narcisismo do terapeuta, e o lançam em busca de certezas ou garantias. Quer por meio de um saber teórico, quer por meio de um saber de outrem, a fim de obter respostas. A supervisão é um lugar de elaboração de saber do analista, antes, durante e depois de cada encontro com o supervisor. O próprio ato de marcar uma supervisão já desencadeia a elaboração do saber. A retomada do caso, o recolhimento dos dados históricos, as transferências, os relatos dos sonhos. O momento da supervisão não é uma aula. O supervisor não está no lugar de mestre, nem no lugar de professor. Antes, ele é o momento de elaboração de saber e de confronto com a elaboração de outro analista, não como uma prova ou exame, mas de confrontação de sua pertinência e coerência sob a prova da clínica. A supervisão não é uma sucessão de encontros, mas sim um processo. E um dos principais propósitos da supervisão é fazer com que o supervisionando adquira os conhecimentos e a destreza necessários para desempenhar adequadamente sua função e contribua para o supervisionando estabelecer as bases da aquisição de sua identidade de psicanalista. E essa identidade é construída
a partir da transmissão de conhecimentos, dos procedimentos técnicos e do estímulo constante ao desenvolvimento da capacidade de transformar conhecimentos teóricos em intervenções interpretativas ou manejo adequado no processo analítico. A supervisão provê o supervisionando de feedback sobre sua performance. Lhe oferece possibilidades de rumos a seguir quando se encontra em confusão ou precisando de auxílio. E permite a oportunidade do supervisionando adquirir visões alternativas quanto às perspectivas dinâmicas do paciente e de suas próprias compreensões e intervenções. A supervisão é uma posição de aprender a aprender. Ou seja, uma aprendizagem cujo objetivo é destacar a própria estrutura que está em jogo na escuta analítica, que é justamente a do próprio aprender e torná-lo possível. A supervisão é o único dispositivo da formação do analista que traz em si uma dimensão estritamente didática. Todavia, trata-se de uma didática muito singular, na qual se deve mostrar que o saber precisa ser jogado fora na experiência analítica, pois esta é uma experiência de apreensão da verdade em seu estado nascente e não de referência a um saber sabido. Trata-se, em vez disso, de um saber não sabido no cerne da psicanálise. E se é verdade que há um saber do analista, esse talvez possa assim ser definido. O psicanalista sabe que o sujeito sabe sem saber o que sabe. Seria este o saber que permite ao analista sustentar o seu desejo de analista e insistir na experiência. Um saber não saber. Uma dimensão pouco explorada da supervisão é aquela em que o próprio paciente faz as vezes de supervisor. Isso teria acontecido com Freud e sua paciente, Amy, né? Quando ela lhe disse que ele não deveria perguntar de onde vinha isso ou aquilo, mas que deveria deixar que ela contasse o que tinha para contar. Amy orientou Freud o que fazer, o que deveria fazer. Esse fato ocorre com muita frequência. E isso mostra a importância de aprender a aprender, que está no núcleo da formação do analista e é uma das formas pelas quais se manifesta o desejo do analista, o desejo de saber. Uma proposta interessante é que o processo de supervisão desenvolva-se em 3 períodos: inicial, intermediário e final. No período inicial, é importante a experiência do supervisionando desenvolver a atenção flutuante, aprender a inferir interpretações do significado latente, mas ainda sem formulá-las, ou seja, desenvolver a função integrativa, aprender a avaliar o grau de resistência e ansiedade que seu paciente apresenta e desenvolver a empatia com o estado regressivo deste e formular intervenções, ainda que de forma predominantemente imitativa. No segundo período, os objetivos seriam julgar o momento e a dosagem das respostas e intervenções e captar o mais profundamente possível as reações transferenciais e contratransferenciais. E, finalmente, o terceiro período, reconhecer as linhas dinâmicas e as mudanças de sessão para sessão, reconhecer o insight, a elaboração e a possibilidade de determinação. Pode ser acrescentado a esse terceiro estágio o incremento da autonomia, independência em relação ao supervisor e expressão de maior capacidade criativa. E os condutores desse processo de desenvolvimento, os supervisores, quem são? Historicamente, os supervisores são profissionais com uma bagagem experiencial significativa, que desenvolvem atividades clínicas ou que destacam-se no trato de questões teóricas.
Eles são habilitados assim, né, para a posição de mestres, validados por seu saber e sua experiência clínica, ou até mesmo por alguma instituição e estão em condições de poderem avaliar o trabalho de outros profissionais. A capacidade de continência do supervisor, a sua maturidade, disponibilidade, generosidade e vitalidade, entusiasmo, são fatores importantes na formação da identidade pessoal do supervisionando como analista. Cada par supervisionando é diferente e assim há diferentes vértices de apreensão do fenômeno clínico oferecido pelo paciente. As funções do supervisor podem ser resumidas assim: incentivar a aliança de aprendizagem para apoiar o desejo e a ambição de aprender do supervisionando, manter um setting de trabalho, compreender o supervisionando e fazer-se compreensível para ele, identificar o conflito principal do material e formular hipóteses compreensíveis, auxiliar o supervisionando a reconhecer a resistência e a transferência na interação com o paciente, bem como reconhecer suas manifestações contratransferenciais e, por fim, reconhecer suas próprias reações contratransferenciais em relação ao supervisionando. O supervisor escuta e remete ao supervisionando as falhas do seu saber e do ato analítico, tanto em sua condução quanto em seu dizer. A supervisão pode trazer à luz as obscuridades relativas às estruturas ou ao tipo clínico do paciente e levar o supervisionando a uma conclusão diagnóstica para orientar a direção do tratamento. É também o lugar onde podem ser levadas as questões relativas ao sintoma, a fantasia, as passagens ao ato, aos actings outs, etc. Na supervisão podem ser levadas questões do amor de transferência, que é endereçado ao analista e às vacilações dele em relação à orientação do caso. É ainda o lugar do analista de se confrontar com seu desejo de curar, seu desejo de reconhecimento, de responder à demanda, né? Seu desejo sexual, que pode ser despertado eventualmente, e sua demanda de amor, onde o analista aparece como sujeito, o que se chamou de contratransferência. A análise empaca e sai do discurso analítico, onde surge o desejo do sujeito analista, desaparece o desejo do analista e falha o ato do analista. Existe na bibliografia uma recorrente polarização entre dois tipos de atitude na supervisão, uma chamada de didática e outra de experiencial. Na primeira, o supervisor age estritamente como professor, que pode explicar, corrigir, sugerir, né, tornando-se um modelo para uma identificação por parte do supervisionando. As situações afetivas são lidadas exclusivamente no tratamento pessoal do candidato. Já na atitude experiencial, a função do supervisor é facilitar o crescimento pessoal do supervisionando. Problemas em aprender, compreender suas próprias reações com os pacientes e com o supervisor são tratados com o próprio supervisor. As reações contratransferenciais com os pacientes e com o supervisor são elaboradas na própria supervisão. Então se pode descrever basicamente 3 modelos metodológicos de supervisão. E para fins didáticos, agrupá-los da seguinte forma. Um dos modelos é o modelo demonstrativo ou clássico. Ele corresponde a uma constante demonstração da técnica pelo supervisor, que transmite conhecimentos e procura mostrar em suas intervenções como ele conduziria a análise e que interpretações formularia, né? Esse modelo é centrado no paciente. Outro modelo, corretivo ou comunicativo, se apoia no modelo demonstrativo,
mas o supervisor faz as correções, momento a momento, as intervenções, ao entendimento do supervisionando, apontando os seus erros e acertos. O material deve ser trazido mais detalhadamente pelo supervisionando e os aspectos inconscientes deste são valorizados, mas a tarefa de modificá-los é deixada espontaneamente para o tratamento pessoal. Esse modelo é centrado no supervisionando. Outro modelo é o compreensivo, relacional ou experiencial. O supervisor participa da experiência de aprendizagem do supervisionando em um nível bem empático, usa a si mesmo como instrumento para desenvolver no candidato as funções essenciais do analista. Ele leva em conta o que se passa na dupla supervisor-supervisionando como forma de entender o material do paciente e abordar a transferência e a contra-transferência diretamente. Quando necessário, aponta que o supervisionando deverá levar para o que ele precisa levar para o seu tratamento pessoal. Este modelo ele é centrado na interação da dupla. Na prática, os três modelos são complementares. Entretanto, nos últimos anos, observa-se uma tendência de predomínio do modelo chamado experiencial. Essa tendência parece estar relacionada com a crescente influência da maior valorização dos fenômenos que ocorrem no campo psicanalítico, né? Da utilização da relação transferência contra transferência e a consequente valorização dos aspectos interacionais do paraanalítico. Tudo isso nos leva à ideia de que a formação analítica é permanente e é efeito de um trabalho contínuo. E a supervisão estabelece uma ponte entre a experiência clínica da psicanálise e seu estudo teórico. Tendo isso em mente, a função da supervisão surge de forma bem nítida. Em sua formação, o psicanalista se acha continuamente dividido entre o saber da teoria psicanalítica, que lhe é oferecido pelos seminários, pelos grupos de estudos, pelas leituras pessoais, e o não saber por meio do qual a experiência clínica se produz. Essa divisão corre o risco de desorientar o analista em sua prática clínica, fazendo com que o saber da teoria interfira na posição de não saber, sem a qual a clínica é impossível. E a supervisão é um dispositivo que se insere precisamente nesse lugar de articular o saber ao não saber, pelo qual se revitaliza a experiência clínica e abre-se o seu campo particular de ação. A supervisão articula o universal da teoria ao particular da clínica e reabre o lugar de escuta, isso é, o lugar do analista para a subjetividade em questão. É isso por hoje. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no meu canal, do Rabiscando Winnicott, e ativar as notificações no sininho, o que ajuda o canal a crescer e a distribuir meu conteúdo.